besta é essa que emerge aqui do mar? Nós temos que fazer então um diálogo com o livro de Daniel. Porque quando João escreve o livro do Apocalipse, Babilônia já havia passado, vocês concordam? Já era passado. A Média e Pérsia também já havia passado. A Grécia também já havia passado. Então João escreve o livro do Apocalipse já no tempo do Império Romano. Então as profecias que ele escreve, se são profecias do tempo do fim, então não pode se referir às coisas do passado, senão às coisas que devem acontecer, não é verdade? Então, quando ele fala de um reino futuro a despontar, a um reino que vai ser reerguido, então ele fala de uma besta, de um animal indescritível. Ele não pode simplesmente falar, ele sabe que essa besta tem características. Olha aqui, versículo 2: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Ou seja, este animal não é um urso, não é um leopardo, não é um leão, mas é um animal indescritível, que traz consigo características de urso, características de leopardo, características de leão. E que animais são esses? Leopardo, leão e urso. E então, voltando a Daniel capítulo 7, que eles me perdoem, eu não tenho como ler todos esses textos, eu cito, vocês anotem aí, tá? Daniel capítulo 7, Daniel, ele tem uma visão de 4 animais. Observem, nós temos aqui em Apocalipse capítulo 13, um animal, que é indescritível, uma besta, mas que traz características de outros 3: leopardo, urso e leão. Então Daniel, no capítulo 7, ele tem uma visão de 4 animais. Isso porque os reinos da profecia também são 4: Babilônia, Média Pérsia, Grécia e Roma. Não são 4? E esses 4 animais, que são na verdade correspondentes a esses 4 mesmo reino aqui da estátua de Daniel, são exatamente um leão, que representa a Babilônia, um urso, que representa a Média e a Pérsia, e um leopardo, que representa a Grécia. Então, os 4 reinos anteriores a João encontram-se aqui nesta besta. Então, esta besta do Apocalipse 13 é o 4º animal lá de Daniel 7. Porque em Daniel 7 tem o leão, tem o urso, tem o leopardo. E se você perguntar para Daniel, qual é o 4º animal? Ele fala, é uma besta. O 4º animal de Daniel 7 é um animal indescritível, que também sai do mar. Então, em Apocalipse, não faz sentido João falar sobre o reino de Babilônia passado, simbolizado pelo leão, e nem da Média Pérsia, simbolizado pelo urso, nem da Grécia, pelo leopardo, mas ele fala do 4º animal, porque somente este 4º animal interessa profeticamente para João, porque este vivia no tempo então de Roma. Esta besta que vai surgir, ela traz consigo 10 chifres, exatamente o número de dedos dos pés da estátua. O que significa que nós temos cabeça de ouro, Babilônia, peito e braço de prata, Média Pérsia, ventre e quadril de bronze, a Grécia, as pernas de ferro é Roma, e então vem Roma dividida, e então esperamos que surja Roma restaurada. Esses 10 dedos da estátua, aqui representado pelos 10 chifres deste animal indescritível, trata-se então do Império Romano restaurado. O Império Romano, ele vai ressurgir na história na pessoa de um líder, que este homem será o anticristo. Quando então você olhar para o capítulo 13 e ver essa besta, você não pode chamá-lo imediatamente de anticristo. Você deve saber que esta besta é o 4º animal de Daniel 7 e, portanto, é o Império Romano. Porque somente no capítulo 17 de Apocalipse, abram lá rapidamente, é que nós vamos verificar que a besta não é o animal, senão que a besta é um dos cabeças deste governo. Capítulo 17, versículo 8, diz assim: a besta que viste era e não é,
está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Então veja, a besta era, porque o Império Romano, ele já foi. Não é, porque agora ele vive um momento em que ele não é identificado como Império Romano, mas ele está para emergir do abismo. Então a besta, que é o Império Romano, há de voltar com toda força e com todo o poder. E aí diz o versículo 9, aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Então veja que o animal tem cabeças, são 7. As 7 cabeças, por um lado, olhando para o lado religioso, são 7 montes, onde a mulher está sentada. Mas por outro lado, as 7 cabeças são 7 reis. Então, a besta não é o anticristo, a besta é o Império Romano. Agora, uma de suas cabeças, um dos reis do Império Romano, que virá, este é que será, no caso, o anticristo. Como diz o versículo 10, dos quais caíram 5, um existe, e o outro rei, ainda não chegou, e quando chegar, tem que durar pouco. E a besta que viste, que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7. Nós não temos como decifrar esta profecia, porque ela é longa, e aí demandaria tempo, até porque daqui vai surgir a identidade do anticristo, e o nosso objetivo é apenas verificar qual é a hora em que nós estamos neste relógio dos gentios. De maneira então que, diante dessa imagem, desta visão, dessa profecia, nós podemos declarar: será que nós estamos vivendo a época de Babilônia? Se nós estivéssemos em Babilônia, ainda teria que vir o reinado da Média e da Pérsia, ainda teria que vir a Grécia, teria que vir Roma, ela teria ainda que ser dividida. Mas nós não vivemos na época de Babilônia. Vivemos então na época da prata, né? Da Média e da Pérsia. Também não. Já passou esse tempo? Vivemos a época da Grécia. Vivemos a época de Roma. Vivemos a época dos pés divididos, parte de barro e parte de ferro. Hã? Sim ou não? Sim. Que é a Europa. Então nós estamos quase chegando nos dedos da estátua. Ou seja, a qualquer momento, e isso nós não podemos precisar quando exatamente, mas a qualquer momento pode surgir aí seria no caso, né, o 5º reino. Se bem que Roma é pernas, pés e dedos, é somente um reino, é o 4º reino, que vem em etapas, né? Roma imperial, Roma dividida e Roma restaurada. Então nós estamos assim a qualquer momento entrando aí para o reino e para o império do anticristo. Será que nós poderíamos falar que nós estamos a que horas dentro deste relógio dos gentios? Hã? Se fôssemos marcar o horário final de meia-noite, nós poderíamos usar aqui de mais ou menos quantas horas? 2 da tarde? 3 da tarde? 8 horas da noite? Irmãos, eu acredito que nós estamos mais ou menos uns 3 para meia-noite. O pastor Giovanni falou assim que só falta 1 para meia-noite, né? Aquelas pessoas que no final do ano elas fazem as comemorações, né? Aí elas ficam, né? Às vezes a pessoa me convida para jantar na casa familiares, essas coisas. Aí tem um povo ali que eles fazem a comida, dá 9 da noite, está tudo feito. A mesa cheia, tem peru, tem farofa, tem chester, tem tudo aquilo. E aí a comida fica lá. Aí a gente querendo comer com fome, não, só pode comer à meia-noite. Irmão, mas que sofrimento, a comida esfria. O povo dorme. Meu sogro fica lá, cochilando. Falei, gente, dá comida para o povo comer, gente. História. Não só pode comer meia-noite. E aí, quando está dando, falta 5, falta 3, falta 2, come, falta 1, meia-noite, já vamos comer. Aí come.
Fica naquela expectativa, né? Queridos, vocês conseguem visualizar um relógio espiritual nessa profecia? Você consegue ou não consegue? Se não consegue, talvez você ainda está com a mente da menoridade, quem sabe. Mas se você consegue ver, irmãos, esse relógio nos avisa que nós vivemos tempos urgentes. Mais do que nunca, nós temos que nos atentar para a verdade de Deus. Há um outro relógio, eu quero falar brevemente para os irmãos, que é o relógio dos judeus. No tempo dos gentios, nós estamos vendo, não existe um outro reino depois de Roma a surgir. E sendo Roma o último império em 3 etapas, estamos na segunda etapa para entrar na terceira, que já é o império do anticristo. Ou seja, nós estamos vivendo tempos de grande urgência. Não há mais tempo para os gentios. E os judeus? Como será isso? Abra suas Bíblias, irmãos, por favor, no livro de Daniel, capítulo 9. Deixa eu contar para os irmãos aqui o contexto. O povo de Israel estava cativo em Babilônia, escravo. Daniel estava em Babilônia, escravo. E o capítulo 9, então, começa dizendo no versículo 2, que no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então Daniel está lá no cativeiro babilônico e está lendo o livro do profeta Isaías e também do profeta Jeremias. E ele então, nas suas leituras, ele entende, ele encontra lá nos livros sagrados uma profecia que dizia o seguinte: olha, o tempo que vai durar o cativeiro babilônico, o tempo em que Jerusalém ficará destruída, será de 70 anos. Então Daniel faz as contas ali rapidamente, e ele entende, então, pela escritura, que já estava se encerrando já o cativeiro babilônico, ou seja, já era tempo de Deus se voltar para Israel, para libertar o povo. E aí, então, a partir do versículo 3, Daniel começa a orar. E Daniel vai pedir a Deus ali que o Senhor possa intervir na história de Israel para salvar o seu povo, tirar o povo de Israel de Babilônia e levar de volta para Jerusalém, para restaurar a cidade, para restaurar o templo. Então pense um pouco comigo. Daniel, ele está orando, buscando uma salvação imediata para Israel. E diz a Bíblia então que enquanto ele orava, logo ele recebeu uma visita de um anjo, que veio para responder à sua súplica, para responder à sua oração. Agora veja, quando Gabriel vem, ele não vai falar do destino imediato de Israel, como queria Daniel, mas vai falar do destino futuro e distante da nação de Israel. Capítulo 9, versículo 20, leia comigo. Falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado, o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Quero que os irmãos atentem bem para as expressões de Daniel: o meu povo, a minha cidade, tá? Para que nós não venhamos a pensar que esta profecia refere-se a outro povo que não seja o povo de Israel. Versículo 21, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. E aí começa uma profecia, chamada a profecia das 70 semanas. Verifique, 70 semanas estão determinadas sobre o teu... Quem é o povo de Israel? Ou de Daniel? Israel, os judeus. Então observe que a profecia destina-se a Israel. A profecia da estátua fala dos gentios. Esta fala de Israel. 70 semanas estão determinadas